Olá, Paulo. Muito feliz de te receber aqui no nosso blog Papo de Primeira da Folha de Pernambuco. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Tudo bem? Oi, Rogério. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer é meu poder fazer esse diálogo com vocês. Joia. Paulo, você está bastante conhecido aqui na nossa região, no Nordeste, em Pernambuco, pelos educadores, principalmente por seu trabalho recente aí, por suas falas tão afetuosas aí durante a pandemia. E eu queria que primeiro se apresentasse um pouco mais da tua trajetória, da tua experiência nessa área de educação. Tá bem. Então, que bom poder começar contando da história da gente. Acho que é um pouco sobre o legado, né, que a gente vai construindo. Embora muita gente me conheceu na pandemia, né, em função, eu diria, do meu compromisso cívico, assim, em pensar, em mobilizar reflexões, porque eu estava muito agoniado ver a situação das crianças, a situação das educadoras, das escolas e um desamparo de todos os lados, né? Desamparo, sobretudo do Ministério da Educação, não fez nenhum encaminhamento, não faz, mas inclusive das universidades, assim, eu fiquei muito impressionado com o silêncio dos meus colegas. Isso me mobilizou a pensar, e eu sei que dali se desdobrou um efeito de muita gente me conhecer. Mas eu tenho um trabalho já há algum tempo, né, Rogério? Eu nasci numa cidade muito pequena, e acho que a minha história com a educação começa lá. Nasci numa cidade de 3 mil habitantes, que se chama Ciríaco, que é aqui no interior do Rio Grande do Sul. E eu tinha 8 ou 9 anos e me perguntavam o que eu ia fazer quando eu crescesse, aquela pergunta é bastante clássica, e eu dizia que ia ser professor. Minha família ficava apavorada, dizia: você está maluco, Paulo? Não seja professor, vai ser ruim, por todos os motivos que eles elencavam. Salário é baixo, é super estressante, não sei o que lá. Eles tinham razão, se não em tudo, em boa parte disso tudo, né? E eu tinha uma frase com 8 ou 9 anos, que é uma frase que eu, depois em processo terapêutico, assim fui me dar conta da importância disso, que eu dizia: mas eu quero ajudar as crianças. Com 9 anos eu dizia isso, né? E eu montei uma escolinha, eu chamei as crianças do bairro todo, que é da cidade, porque é uma cidade de 3 mil habitantes, você imagina, é um bairro, né? E eu, todo dia, dava aula para aquelas crianças, assim, e alfabetizei 2, 3 primas, 3, 4 crianças, assim. Eu tive uma intuição para ser professor muito grande desde sempre. Depois eu me mudei de cidade e fui morar numa cidade maior, de 120 mil habitantes, que é Bento Gonçalves, que é uma cidade bastante conhecida por causa do vinho, dos móveis, e da paisagem, e nessa cidade eu dancei. Eu fui bailarino, e um dia eu estava com 14 anos, 15, estava passando na frente de uma escola de educação infantil. O sonho do meu pai é que eu trabalhasse com móveis, e eu até fui fazer curso técnico para isso, mas definitivamente não é isso minha competência. Mas eu estava passando na frente de uma escola, e eu olhei para uma pessoa que estava na porta e disse: vocês não gostariam de aula de dança para as crianças? Ela me olhou e disse: é você que vai dar? Eu disse: aham. E aí comecei a ser professor. Elas vêm fazer um teste, eu fui ser professor de dança para as crianças. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque nessa ocasião eu estava na minha adolescência, com muitos conflitos internos em relação à minha sexualidade, não conseguia nem nomear que era gay, não era alguma coisa que eu conseguia acessar, dialogar, e eu sempre sofri muito no colégio por isso, apanhava dos colegas, não podia falar no colégio, não podia falar em casa, e aconteceu um fenômeno nessa experiência, que a diretora
reuniu 3 turmas, mais ou menos 30 crianças, botou numa sala e disse: pessoal, de 3 a 6 anos, esse é o Paulinho, eu era baixinho na época, esse é o Paulinho, e ele vai fazer um trabalho com dança com vocês. Eu não quero que vocês incomodem ele. Ela falou isso, fechou a porta, me soltou lá dentro, e as crianças me olharam com uma generosidade, me acolhendo, né? E talvez, na minha memória, foi o primeiro lugar que eu me senti à vontade, que eu não ia ser agredido por ser quem eu era. E aí eu brinco, né? As crianças me salvaram e eu fiquei com esse compromisso de salvar as crianças. Bom, daí em diante eu comecei a ser professor de dança em 11 escolas da cidade. Não tinha ainda formação acadêmica para isso, obviamente, eu tinha 15 anos, mas dessa experiência uma escola me pediu para ser professor de uma turma, porque as crianças gostavam muito de mim, eu gostava muito delas. Eu não quis ensinar as crianças a dançar, eu quis que as crianças dançassem, e essa foi uma chave muito importante, que eu até hoje entendo como ideal. E daí que começa a minha formação. Eu fui fazer pedagogia, aí depois trabalhei como professor de referência dessa turma, fui trabalhar em periferia, fui trabalhar como professor de informática para criança, fui fazer pedagogia, fiz uma especialização em gestão e organização escolar, fiz uma segunda especialização em educação infantil, que hoje eu coordeno essa especialização na universidade e dou aula nela. Aí fui fazer meu mestrado, porque nesse meio tempo, então, já assumo como coordenador de uma escola com 19 anos. E quando eu assumo com a coordenação, até então, toda a minha experiência de ser professor de dança, de informática, professor de referência, eu tinha trabalhado sempre com crianças de 3 a 6 ou mais velhas. E quando eu fui ser coordenador, eu tive que coordenar a escola toda era de 0 a 6 anos, e aí eu fiquei com muitas dúvidas sobre os bebês. O que se fazia com o bebê? O que a gente ia poder fazer com o bebê? E aí foi surgir a minha especialização em um mestrado, que é onde eu vou estudar os bebês, escrevo uma dissertação com essa pergunta, afinal, o que os bebês fazem no berçário, que é mudar uma pergunta clássica da literatura pedagógica, que é o que fazer com os bebês. Eu pergunto o que os bebês fazem, que vira livro, um livro dos mais vendidos em 2015, 2016 da editora. E daí engrena de eu criar esse processo do mestrado. Ele foi um processo muito impactante do ponto de vista formativo com a professora que eu fiz a pesquisa. Eu crio um observatório, que é o OBC, Observatório da Cultura Infantil, que hoje reúne 10 escolas, 7 públicas, 2 privadas e uma comunitária, para replicar esse processo formativo e pensar o impacto, que é o que depois vira o tema do meu doutorado. Nesse interim, aí eu vou trabalhar com projetos com o Ministério da Educação, vou ser convidado para ser um dos redatores da Base Nacional Comum Curricular, da primeira e da segunda versão, e vou trabalhar com outros grupos internacionais, nacionais. Na universidade, eu entro logo na saída do mestrado já, e aí vou trabalhar na graduação, no curso de pedagogia, vou coordenar esse curso de especialização que eu fui aluno. Mais recentemente, então, entro no pós-graduação para orientar mestrado e doutorado, e dou seguimento a esse trabalho que, dizendo em linhas gerais, desde os meus 15 anos, ele é com as crianças e para as crianças. Então, fui muito tempo professor, coordenei escola, trabalhei com rede pública, trabalhei com rede privada, trabalhei em pesquisas para elaboração de política pública, em pesquisas mais no âmbito pedagógico, que é onde eu acho que é a minha grande competência. Crio o OBC, que é para mim um lugar de muita importância, e vou trabalhar na formação inicial e continuada de professores. Então, eu tenho 37 anos, há algum tempo já é o que eu tenho feito, estudado, pesquisado e contribuído neste campo por essa história, que, aliás, foi a primeira vez que eu contei. Que legal, que foi um presente então aqui para a gente, uma história bonita, né, que tem grande contribuição para o país todo. Tenha certeza, Paulo, que você está sendo, né, um ator muito importante nesse momento
no Brasil e para a área da educação infantil, sem dúvida alguma. Pode ter certeza disso, continue firmemente seu trabalho daqui do outro lado do país, né, do Nordeste, a gente pode garantir isso. E aí, indo nessa área que né, adentrando nessa área que é teu campo de estudo e vivência, que é a educação infantil, eu queria te fazer uma pergunta, inclusive com um certo ar de preocupação. A gente está vivendo agora em 2022 um retorno mais forte ao presencial, né? Tanto nas redes privadas quanto nas redes públicas, de forma desarticulada e diferente do país, em virtude, né, dessa falta de direção nacional. E quando a gente escuta sobre esse retorno, principalmente no tocante ao ensino fundamental, existe uma noção de débito, de ter que repor, de ter que retomar algo perdido, né? E isso me preocupa, porque normalmente na educação básica o ensino médio influencia os anos finais às vezes tenta influenciar os anos iniciais, e o fundamental tenta escolarizar precocemente a educação infantil, né? Então, eu queria te escutar sobre alguns cuidados pedagógicos desse retorno na educação infantil. Então, na verdade, antes da pandemia, né, Rogério, a gente já tinha essa tradição, que inclusive vem dali o nome, né, pré-escola, né, essa ideia preparatória que está tão marcada na história da educação infantil, e que, como diz um autor que eu gosto muito, que é o Peter Moss, acaba construindo essa lógica de subordinação da educação infantil para o ensino fundamental. Mas, em termos de legislação, a gente tem uma história muito interessante no Brasil, primeiro que é compreender o 0 a 6 como uma etapa educacional, diferente de muitos países da América Latina e muitos países da Europa, que só vão entender o 3 a 6 ou o 4 a 6 como etapa escolar, e o 0 a 3 ainda não é uma etapa compreendida como etapa educacional. A gente já começa a nossa história em 96, entendido em 1996 com a LDB, entendendo o 0 a 6 como etapa escolar. E lá na LDB vai ter uma questão muito importante, que é o entendimento de que educação infantil não é ensino infantil, e é uma etapa que tem como função o desenvolvimento integral. Não tem como função preparar para o ensino fundamental, não tem como função a alfabetização precoce, não tem como função pré-alfabetizar, não é essa a função da educação infantil, porque a gente entende o que significa na vida de um recém-chegado ao mundo, de uma criança, essa experiência de escolarização, que embora a gente chamou de escola para garantir algumas coisas a nível de que tipo de serviço está sendo ali ofertado, que tipo de proposição, que profissionais vão atuar junto com essas crianças e com que compromisso eles vão atuar junto com essas crianças, não é uma escola focada no ensino. Então, esse é um pressuposto que a gente já estava lutando e precisa lutar antes da pandemia. A pandemia acabou sublinhando esses problemas, porque nessa ideia de começa lá com a discussão com o Conselho Nacional de Educação, que começa a dizer, vocês precisam cumprir uma carga horária de atividades remotas. E a educação infantil começou a pensar, como é que a gente vai comprovar isso? Então, a gente vai comprovar mandando trabalhinhos, folhinhas para as crianças preencherem, porque isso vai criar essa ideia. E aí começa o grande equívoco. Por quê? O que é uma atividade na educação infantil? Comer é uma atividade, descansar é uma atividade, brincar é uma atividade, ouvir uma história é uma atividade, estar com os amigos e aprender a conviver com eles é uma atividade, se deslocar pela escola é uma atividade. Como é que você computa tudo isso? Como é que você computa isso em um ambiente doméstico que não é o escolar, que não é o da instituição educacional, né? Então, aí começa uma discussão, inclusive eu, a professora Zilma, a professora Lica e a professora Silvia, ali do Ceará, junto com a professora Rita, a gente escreve uma carta ao Conselho Nacional de Educação problematizando sobre isso, porque isso acabaria induzindo uma série de equívocos na educação infantil.
Muita escola privada na pandemia, continuando para cumprir isso e para justificar mensalidade, para justificar uma série de coisas, criam, junto com plataformas de ensino, sistemas para ficar postando trabalhinhos e criando essa lógica que internacionalmente se chama de scholification, que aqui no Brasil a gente chama de escolarização precoce, né? O que acontece? Do ano passado para cá, que começa o retorno à presencialidade, fiquei muito de olho, acompanhando pelas redes que participo e acompanho, que movimentos iam ser feitos. Se ia ser um movimento de recuperar o que a gente estava construindo antes da pandemia, ou se iria se acentuar essas propostas equivocadas, essa pedagogia delivery, de ficar entregando proposta, sabe? Atividadezinhas bem bobas assim para as crianças. E, infelizmente, o que a gente começa a perceber é que, em muitas realidades, se permanece, mais ainda, se solidifica essa entrega. E aí, o que isso nos dá um alerta? Para as secretarias de educação, que precisa ser feito um investimento formativo e de monitoração do trabalho pedagógico urgente. Primeiro, porque a gente, inclusive, está desconsiderando uma análise contextual, que é o que essas crianças que nasceram na pandemia, que passaram 2 anos fechadas em casa, ou em situações muito precárias, estão precisando nesse momento, né? Segundo, é que a gente não pode trabalhar com a lógica do déficit de aprendizagem e, com isso, ficar fazendo a recuperação com crianças de 0 a 6 anos. O que a gente tem que fazer é solidificar determinados processos, determinadas formas de trabalhar que vão pela lógica, não é lúdica no sentido de fazer jogos matemáticos, que as pessoas às vezes confundem, mas é de sustentar um brincar de faz de conta, de sustentar um brincar livre, de sustentar o conviver com outras crianças, porque isso vai criar reserva emocional para a vida toda das crianças, inclusive para dar conta de construir determinadas aprendizagens fundamentais que ela vai precisar sistematizar lá no fundamental. Só que eu não posso trabalhar com a lógica do que ela vai ter que chegar no fundamental. Eu tenho que trabalhar com a lógica do que ela está precisando agora, neste exato momento, né? E isso é muito importante. A nosso ponto de partida é a legislação que a gente tem hoje vigente. O segundo ponto de partida é o bem-estar das crianças, que está considerado na legislação, que a gente precisa fazer essa pergunta atualizada. O que hoje é pensar no bem-estar das crianças? O que hoje significa, pensando ele como um driver de inovação, de um impulsador de inovação, né? O que é pensar bem-estar hoje para essas crianças? E, portanto, o que a escola vai fazer? Vai por elas ficar sentada preenchendo trabalhinhos besta? Não, não vai fazer isso, né? Então, assim, dizendo de uma forma muito breve, quis contar isso para a gente entender o cenário, é alertar os secretários de educação e as coordenadoras de educação infantil dos municípios de que precisa se recuperar as noções que a gente vinha construindo em termos de legislação e se distanciar dessa lógica de recuperar conteúdos, que não existe isso na educação infantil, e focar no desenvolvimento integral das crianças, que implica pensar com muita atenção o bem-estar delas. Se as secretarias não se comprometerem com esse tipo de orientação e monitorar isso, a gente vai ter um estrago bem grande de crianças exaustas, que não vai significar em melhorar rendimentos de aprendizagens estruturadas para o fundamental. Poxa, alertas super importantes aí, eu fico nessa expectativa também. É porque vivi isso dentro de casa com muitos privilégios, claro, mas tenho uma filha que nasceu na pandemia. Então, esse respeito e esse cuidado ao processo e o foco em retomar as noções pré-pandemia são fundamentais, sem dúvida alguma. Paulo, então, para a gente fechar aqui nosso rápido papo, mas importantíssimo, queria que tu deixasse uma mensagem. Você foi, além de tudo, né, vem sendo também uma voz de afeto, né, de olhar com empatia
para esses educadores, para esses professores, que também, né, viveram muitas dificuldades nesse período pandêmico, que também estão retornando à presencialidade, que também precisam de um olhar de acolhimento. Então, qual a mensagem aí para esses professores e educadores que estão nesse processo aí de retomada, que olhar para o futuro? Eu começo dizendo que o trabalho dos professores e das professoras, sobretudo são professoras, né? As professoras e professores da educação infantil é um dos trabalhos mais importantes que existe, do meu ponto de vista. E eu quero falar disso para dizer para vocês, todos os professores que vão estar aqui escutando a gente, que eu tenho muito orgulho de dialogar com vocês, professoras, e trabalhar com vocês, porque o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho fundamental para a história da humanidade, né? Porque a gente trabalha com esses recém-chegados, com esses que recém-chegaram na cena humana, e a gente vai ensinando eles a ser gente, né? Todas essas crianças que nasceram mamíferos, a gente vai tornando eles gente nesse processo civilizatório que acontece nas relações, no jeito que a gente oferece a palavra, no jeito que a gente olha para uma criança, no jeito que a gente aposta e cria um horizonte. E isso é um trabalho da mais alta relevância. É um trabalho de um investimento de impacto social sem tamanho, assim, é muito importante. Primeiro é reconhecer isso. O segundo, dizer que todos nós estamos cansados, todos nós estamos exaustos de uma pandemia que ainda não se encerrou, que está dando alguns sinais mais interessantes de talvez estamos indo para um ciclo final, mas ainda não se encerrou, onde a gente ficou flertando com perdas, com morte, com doença, com uma série de questões muito complicadas para o nosso bem-estar, e, portanto, a gente vai precisar criar um ciclo de cuidado e um círculo de cuidado dentro das escolas com os adultos também, né? A gente vai ter que continuar uma luta, que é uma luta fundamental e importante, necessária de solicitar e demandar a qualificação das nossas condições de trabalho e salariais, e, junto com isso, fazer uma força-tarefa de proteção e autocuidado, né? Então, o que eu queria dizer como uma mensagem final é nunca esqueçam da importância do trabalho de vocês, quer seja para se olhar no espelho e se reconhecer, se sentir percebido como uma pessoa fundamental, quer seja para ter mais força para lutar por melhores condições. E o segundo ponto é crie uma rede de proteção dentro das instituições, porque eu acho que isso vai ser bastante importante para a gente reescrever a história que a gente está vivendo nessa experiência de uma virada comportamental tão profunda como com os impactos da pandemia e de tudo que ela decorreu, né? Da digitalidade ser super potencializada, mas, ao mesmo tempo, do acesso ao bem comum também começar a ruir bastante questões. Então, crie uma rede de proteção dentro das instituições. Isso é bem importante. Começar a falar disso, acolher um ao outro, para que tudo isso possa, em alguma medida, reverter em um processo civilizatório com as crianças mais digno. E aí já aproveito, Rogério, para te agradecer pelo convite, por essa oportunidade, e deixar um abraço para todo mundo aí do Nordeste, que eu gosto tanto. Paulo, eu que agradeço, valeu demais aí por esse papo, por esse seu tempo aqui, por essas mensagens para nós, pernambucanos. Muitíssimo obrigado em nome do blog Papo de Primeira. Valeu.